Eu sei que você está cansado de perder dinheiro nas apostas esportivas. Mas para isso, nós temos a solução. Um programa dedicado exclusivamente a esse universo. Passa na TV aberta, tem também no nosso YouTube, se inscreve lá, porque a gente traz apostadores profissionais que dá dica de grupo VIP de graça no nosso programa. E isso é para você começar a ser lucrativo nesse mercado. Então partiu, bateu, todo sábado às 10 da manhã na Band e aqui no YouTube. Eu sei que você está... O Dedê, o tricolor fez 2-0 na Argentina para cima do Tigre, uma revanche de uma partida não terminada. Agora tá tudo... E o castelhano do Rogério Ceni na coletiva, hein? Gastando o Rogério Ceni, moleque. Olá, muito boa tarde a todos vocês. Cheguem mais, sejam bem-vindos. Está no ar o nosso Jogo Aberto. Começou, hein? A melhor resenha esportiva da sua TV. Hoje é feriado, Sexta-feira Santa, uma data muito importante para todos os cristãos. Data em que a gente faz aquela avaliação, em que a gente pensa em estar mais próximos da família, né? Em relembrar todo o sacrifício que foi feito por Jesus Cristo e que a gente consiga ter dias melhores. Olhando sempre para o próximo, tentando passar coisas boas, porque os tempos estão tão difíceis, né? E que a gente possa fazer a nossa parte para tentar melhorar esse mundo em que vivemos, em que tem gente nova chegando, né? E que a gente precisa aí, de fato, tentar trazer mais amor para os dias atuais. Tem uma bancada que está aqui muito bacana, que eu vou te apresentar já já. A gente vai falar sobre o nosso futebol. Nessa sexta-feira, geralmente a gente estaria aqui empolgado, falando do fim de semana, das rodadas, com quem o Bahia vai jogar, com quem o Vitória vai jogar, mas é um fim de semana diferente. Vitória vai até fazer um jogo treino, a gente vai falar sobre isso também, mas não teremos partidas oficiais e vai ter aquele momento da virada de chave, que eu estou muito ansiosa para ver. O Bahia vai entrar em campo na semana que vem já pela Copa do Brasil e Série A e o Vitória pela Série B. Então, é aquele momento da gente olhar e falar, opa, os times estão prontos mesmo para a disputa de Campeonato Brasileiro? Daqui a pouco esse trio vai falar sobre isso. Agora, olha, na Bahia, amigo, tem o Auto Center, que é o único que zera todo mês a emissão de carbono, também é o único que tem os pneus com preços imbatíveis, a média dos seus serviços são entregues em menos de 2 horas. Além disso, este mesmo Auto Center tem garantia estendida de 12 meses para as peças e tem o programa 100% de satisfação de clientes, que já é o maior sucesso, viu? Venha conhecer e se surpreender com a nova Monobloco, o maior Auto Center da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas, Abrantes e Pituba, 0800 111 70 80. Anderson Matos, meu amigo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde para você, Ju. Um abraço a todos que estão assistindo o programa nessa Sexta-feira Santa. Bom, um abraço para a Antonella também, que está próxima aí de vir a este mundo. Vamos falar, evidentemente, a respeito do que tem ocorrido no Esporte Clube Vitória, o que aconteceu nessa semana. E, claro, amanhã tem um jogo treino contra a equipe do Bahia de Feira. A gente espera que, evidentemente, o técnico Léo Condé consiga mostrar as suas melhores armas e já começar essa preparação que já deveria ter sido feita, eu acho, né? Eu acredito. Há um tempinho. E portões fechados amanhã, né, Anderson? Portões fechados, não vai ter a presença da torcida. Eu acho que até um Nem pouco... da imprensa?
Então, segredo. É segredo, né? E eu espero realmente que ele comece a fazer esse trabalho para a estreia na Série B. Duelo contra a Ponte Preta, a torcida do Vitória está muito na expectativa de ver um bom time, um time diferente, mais aguerrido, que suporte correr, que suporte jogar. E eu espero que a torcida não se decepcione, né? Mas estamos aqui para falar sobre tudo isso e muito mais, Ju. E eu quero aproveitar a presença do Anderson aqui, porque ele que conhece como ninguém o ambiente do Esporte Clube Vitória, né? O Vitória trouxe aí alguns reforços, alguns pouco conhecidos, outros que a gente conhece os nomes, né? Mas queria saber se já tem um desenho do que vem aí de novidades no time em relação a esses reforços. Quem o Léo Condé já pode utilizar, já deve começar utilizando na Série B. Anderson vai falar sobre isso também. Caio Leone, meu amigo, boa tarde. Boa tarde, Ju. Boa tarde a todos. Uma ótima Semana Santa, uma Sexta-feira Santa para vocês que estão nos acompanhando. Falar sobre o nosso futebol. O Bahia conseguiu o seu 50º título, tem novas contratações. Agora visa no Campeonato Brasileiro da Série A, que aí o sarrafo sobe consideravelmente. O Vitória fez algumas contratações importantes também. Tem o amistoso amanhã contra o Bahia de Feira, que é importante, já que você tem um calendário que, querendo ou não, ele foi diminuído por causa das eliminações que o Vitória teve. Então é importante ali para você começar a ter um desenho importante, começar a montar um time que vai estrear contra a Ponte Preta, que inclusive subiu, né? Estava na Série A2 do Campeonato Paulista, subiu junto com o Grêmio Novo Horizontino, a Ponte Preta, que é um adversário sempre muito tradicional. Sim, com certeza. E fechando a bancada hoje, meu querido Nilson Luiz. Boa tarde, Nilcinho. Vai trazer as novidades do Bahia pra gente também. O Renato Paiva é outro que tem reforços à disposição e reforços de verdade, né? Não é aquele jogador que veio só para compor elenco, não. Um abraço, Juliana. Um abraço, meus bons amigos aqui, o Caio e o Anderson Matos, pessoas que eu gosto muito. E conversando com alguns torcedores do Bahia, Juliana, nos últimos dias, 18 contratações para a temporada 23 e algumas carências no time do Bahia. O que aconteceu de errado aí? O Bahia não tem lateral direito, o Bahia precisando de jogadores de meio, precisando reforçar mais ainda o sistema defensivo, mas é virar a chave. O Campeonato Baiano agora é passado, focar na Copa do Brasil. É importantíssimo o Bahia avançar a quarta fase, não é possível o Bahia não passar diante do Volta Redonda e tentar fazer um ótimo Campeonato Brasileiro com os reforços. O Bahia para as contratações, segundo o Renato Paiva, e só vai voltar a contratar em julho, quando abrir a segunda janela e a última desse ano, Juliana. Pois é, e das posições que o Nilson falou aí, algumas a gente sente muita carência, né? E quando começar a Série A, talvez isso seja percebido e é óbvio que a diretoria em algum momento vai ter que se movimentar aí. Olha, você está precisando fazer uma reforma na instalação elétrica da sua casa, escritório, está procurando por fios e cabos elétricos para a instalação de algum equipamento? Nessas horas é muito importante lembrar que a segurança está sempre em primeiro lugar e é por essa razão que eu decidi usar os fios e cabos elétricos da Condus Cabos. A sua produção tem tecnologia de ponta, a experiência de profissionais que estão há mais de 25 anos no mercado e ainda tem mais. É a única fábrica de fios e cabos da Bahia genuinamente baiana, que tem qualidade internacional. É por isso que na hora de usar fios e cabos elétricos, faça como eu, escolha a melhor do Brasil. É Condus Cabos, meu amigo. Olha, nessa marca eu também confio, hein? Anderson Matos, Vitória tá aí há quanto tempo, hein? Desde sua última eliminação? Porque o último jogo da Copa do Nordeste já não foi com o time principal, né? Foi com o Sub-20. Como você disse, a gente sente uma necessidade de ver essa equipe, né, em movimento. E eu acho que essa é a maior preocupação, porque aí começa o Campeonato Brasileiro, vem aquela conversa. Ah, não, mas vai precisar de um tempo para dar sequência. Gente, parece que a gente está falando bobagem, mas você, torcedor de verdade, sabe disso. Um ponto, um gol perdido, um cartão que toma numa Série B faz uma diferença imensa lá na rodada final. É o que define quem fica e quem vai, hein? Eu estava olhando aqui, dia 8 de março foi o último jogo do Vitória contra o Ceará. Então, vão completar... Amanhã completa uma semana. É verdade. Ou um mês, desculpa. É verdade. Então, até o outro jogo é entre 30 e 40 dias de preparação e eu espero muito que o Léo Condé, Diego Camimuri, todo o departamento físico, o departamento comissão técnica do Vitória, que eles tenham aproveitado bem esse período, não somente, é claro, para corrigir um problema físico que a gente reparava no Vitória, um time que não conseguia suportar os dois tempos, ou melhor, suportar o máximo de tempo possível a intensidade, né? Dá para suportar 90 minutos, não são robôs,
Mas, além disso, que ele tenha feito, paralelo à questão de correção da parte física, correções da parte tática também, né? A gente via muitos erros, principalmente nas bolas aéreas. Acho que está aliado também ao fato de fisicamente o Vitória não estar bem. Mas existiam algumas circunstâncias que precisavam de mudanças e eu acho que o Léo Condé, eu espero que o Léo Condé não tenha perdido tempo, que ele tenha arrumado a equipe. Esses novos reforços que chegaram, por exemplo, Juliana, os 10, né, completou 10 reforços, faltando cerca de 15 dias para iniciar a Série B. Então, ele vai começar a questão da montagem do time, treino tático, o amistoso de amanhã contra o Bahia de Feira, já é para ele ver algumas coisas também. Não pode errar. Cada jogo, são 38 partidas, mas cada jogo é uma final, são 3 pontos importantíssimos. E outra coisa, jogos em casa, jogos no Barradão, tem que ser levado como uma final de Champions League e uma final de Copa do Mundo. Já eu quero fazer uma brincadeirinha com vocês aqui hoje. Vamos tentar escalar aí Bahia e Vitória com essas novidades que os treinadores têm. Torcedor acho que vai gostar. Olha, amigo, você que trabalha com geradores elétricos, esse recado é para você. A Brumac, em parceria com a THS, traz para você toda a linha de chaves para transferência de carga, chaves seccionárias, comutadores, chaves fusíveis, DPS, enfim, tudo que você precisar para sua manutenção elétrica, você encontra em pronta entrega na Brumac. Se você está construindo ou reformando, aproveite a quinzena do consumidor, que tem ofertas como lâmpada de LED ou RAM por R$ 5,40, interruptor completo VEG Composé por R$ 5,79, tomada completa VEG por R$ 6,59, luminária de emergência 30 LEDs por R$ 16,59. São produtos de qualidade com preços e condições de pagamento imperdíveis. E você pensa que acabou? Ó, não, tem mais. Em abril, grande inauguração da loja de autoatendimento Brumac. É muito mais variedade, rapidez no atendimento e comodidade para você. Brumac, sinônimo de qualidade e atendimento. Barão de Cotegipe, número 110, na calçada. Já a gente vai falar da dupla Bavi, sobre as novidades no time e ainda hoje são comemorados aí 10 anos de reinauguração da nova Arena Fonte Nova. Vamos relembrar grandes partidas que já aconteceram aí nesses últimos 10 anos. Intervalinho, fica aí com Bahia da Sorte. A Páscoa tá chegando e tem um recado de um cremoso pra você. Quem será? Olha aí. E aí, cremosidades? O Bahia da Sorte desse domingo de Páscoa tá mais cremoso e mais barato do que ovo de chocolate. Confira. Isso mesmo, Dinho. Domingo de Páscoa no Bahia da Sorte tem uma casa, mais 10 mil em eletrodomésticos, mais 10 mil em mobília, 5 mil no primeiro, 6 mil no segundo, 7 mil no terceiro prêmio e muito dinheiro no Giro da Sorte. Nessa Páscoa tem casa equipada e muito dinheiro. Ao adquirir este título, você pode contribuir com a Vai Brasil. Não perde tempo e adquira o seu Bahia da Sorte de Páscoa, porque aqui no Bahia da Sorte, você já sabe, custa pouco sonhar. Valeu, Dinho, agora é com você. Aponte o seu celular para o QR Code, adquira o seu título e concorra a uma casa, mais 10 mil em mobília e 10 mil em eletrodomésticos no quarto prêmio. Ainda tem 5 mil no primeiro, 6 mil no segundo e 7 mil no terceiro, além do Giro da Sorte. Compre seu título no site, aplicativo ou no ponto de revenda e concorra a uma casa equipada e muito dinheiro. No Bahia da Sorte, custa pouco sonhar. Hoje foi um dia especial para eles. Ela está se sentindo realizada. Já eles estão sentindo o amor mais forte. Porque eles levaram esperança para quem mais precisa. Nos últimos anos, o Brasil voltou ao mapa da fome. Mas você pode ajudar doando cestas básicas e alimentos. É a Bahia de mãos dadas contra a fome. Governo do Estado. Tá precisando de uma bomba pressurizadora? Quer desconto de à vista e ainda levar em 10 sem juros? A Terval dá pra levar. Bomba pressurizadora Scala, Grundig. Economia de energia, pressão contínua para toda a casa, controle eletrônico, acionamento por Bluetooth, silenciosa e de fácil manutenção. Garantimos o melhor preço. Se comprovar menor preço anunciado no estado da Bahia, nós cobrimos. Bombas, máquinas e equipamentos? Passe na Terval. Na Terval dá pra levar. A Prefeitura de Feira está entregando mais do que uma grande obra. Novo Centro Municipal Integrado de Educação Inclusiva Coubé Martins. Um espaço para crianças com deficiência que enfrentam desafios diários com coragem e determinação. Aqui, o Emanuel aprimora a sua alfabetização em braille.
A Ayla possui uma capacidade de comunicação única com a língua de sinais. Já a Maria aprende a desenvolver suas atividades com total autonomia. Novo Centro Municipal Integrado de Educação Inclusiva. Aqui, os nossos estudantes aprendem a superar barreiras e alcançar sonhos. Prefeitura de Feira. A gente trabalha para você. No especial de Páscoa Caju Cap tem um presentão para você, um Jeep Compass 0 km. Esse carrão espera por você no quarto prêmio. E tem mais, uma super premiação com um montão de prêmios em dinheiro para você e mais 50 chances no Gira Sergipe. Agora é comprar o seu título e ajudar as ações da Vozos. Não fique de fora, tem um Jeep Compass lindão no quarto prêmio. Caju Cap, ajudando a salvar vidas e a realizar sonhos. Por mais que você cuide muito bem do seu carro, o seu pneu não está livre de sofrer com perfurações, corte lateral e bolhas. Mas a Campneus Pirelli, a maior rede de centros automotivos do Nordeste, tem a solução definitiva para você poder rodar com mais segurança e tranquilidade no seu dia a dia. Com o serviço de proteção de pneus Tire Life, a Pirelli garante a substituição sem custo adicional dos pneus que sofrerem danos acidentais e irreparáveis. Isso mesmo, na compra de pneus Pirelli você pode ganhar 1 ano de proteção, assegurando a troca do pneu danificado sem custo adicional. Aproveite as condições especiais que só a Campneus Pirelli traz para você. Acesse campneus.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Centro Automotivo Pirelli, com você em todos os caminhos. Páscoa G Barbosa. Sua Páscoa em até 6 vezes sem juros. Vem aproveitar toda a seção de carnes com 20% de desconto no cartão G Barbosa. Fígado bovino quilo 8,99 no cartão G Barbosa. Filé de peito de frango sadia bandeja 1 quilo 15,99. Composto lácteo ou leite ninho forte mais 750 gramas 32,9. Bombons caixa a partir de 8,99. Cerveja Heineken lata 4,79 no app. Smartphone Samsung A04e com 64 GB 799,90 no app ou em 10 vezes sem juros. Beba com moderação. G Barbosa. Jogo Aberto Bahia, oferecimento Castrilon Autopeças, qualidade original, preço sem igual e Universidade Católica. Sua jornada começa aqui, matrículas abertas 2023. Você conhece o Bravo Truck Center? É um posto de atendimento para caminhões multimarcas e fica localizado aqui, na sede da Bravo Caminhões e Ônibus em Salvador. O Truck Center oferece serviços de alinhamento e balanceamento de pneus, funilaria, tapeçaria, pintura e chaparia, montagem e venda de pneus, baterias e muito mais. Além disso, aqui possui convênio com diversas seguradoras do Brasil e um posto autorizado Bosch, sem falar nos profissionais altamente especializados. Vem conhecer! Olha só, já a gente fala da dupla Bavi agora. Fim de semana tá chegando, né? Você aí que gosta de um petisco, aquela cervejinha gelada, pode aproveitar a comemoração sem medo. É só escalar Gastrogel, que possui ação 3 em 1 no combate da azia, acidez e gases. Você encontra Gastrogel nas principais farmácias, nas versões frasco, flaconete de bolso e comprimidos mastigáveis. Com Gastrogel, ação 3 em 1, pode atacar que a gente defende. Há 10 anos, meus amigos, a nova Arena Fonte Nova foi inaugurada. Um estádio que reflete a história do futebol baiano. O Otávio Mangabeira foi inaugurado em 28 de janeiro de 1951, mas sempre teve outro nome para os mais íntimos: Fonte Nova. Casa de títulos que vão ficar na memória dos torcedores. Termina o jogo, apita Márcio Rezende, Bahia. Bahia campeão
1 de 94. Comemoram os jogadores do Palmeiras que ganha a primeira da decisão brasileira de 1993. 0 para o Vitória, 1 para o Palmeiras. E de finais históricas do brasileiro. Em 1989, os holofotes do país foram virados à fonte. No jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro de 88, que só terminou no início de 89, o tricolor fez 2-1 com 2 gols de Bobô. Na área, olha lá, bateu, perdeu o Charles, não é possível, tentou girar, agora sim, tocou Bobô, lá dentro. Gol! No Beira-Rio, em Porto Alegre, um 0-0 consagrou o tricolor bicampeão nacional. Já o Vitória disputou a final do Brasileiro de 1993 na Fonte Nova. O adversário, o Palmeiras, era quase uma seleção. O resultado foi 1-0, com gol do baiano Edilson Capetinha para deixar mais amargo ainda o gosto da derrota. Lá no Morumbi, em São Paulo, o Verdão ganhou por 2-0 e esse foi o mais perto que o Vitória já chegou de levantar o troféu do Brasileiro. Só que a Fonte Nova também foi palco de uma tragédia. Em 2007, no dia 25 de novembro, o Bahia comemorava o acesso à Série B do Brasileiro. Em meio à festa, o desespero tomou conta depois que um degrau desabou, 40 pessoas ficaram feridas e 7 pessoas morreram, na maior tragédia do futebol brasileiro. Depois do desabamento na fonte, o estádio foi reconstruído do zero e reinaugurado quase 7 anos depois, em 7 de abril de 2013. O local deixou para trás o antigo nome e adotou de vez o apelido, passando a se chamar Arena Fonte Nova. Para a estreia, um clássico, um Bavi para abrir os caminhos. O Vitória goleou o Bahia por 5-1. A inauguração da Fonte Nova completa 10 anos hoje. A Arena já tem muita história para contar. Já foi o palco das goleadas na Copa do Mundo de 2014 e em 2016, nas Olimpíadas, a Arena também deu show. O estádio dos baianos guarda glórias, fracassos e o eco do grito apaixonado dos torcedores. Olha, falar da Arena Fonte Nova, às vezes as pessoas me perguntam assim, na sua carreira, o que mais te marcou até agora? E eu sempre falo da tragédia da Fonte Nova, porque eu estava lá, eu fui uma das primeiras repórteres a chegar no local, né, em que aconteceu a queda dos corpos, infelizmente. Foi algo assim que eu nunca vou esquecer, as cenas que eu presenciei. Eu trabalhei praticamente até o dia amanhecer e aí foram semanas e semanas falando sobre o caso, conhecendo as famílias, né? Inúmeras matérias que eu fiz e para a gente que sempre estava ali no dia a dia e naquele dia específico, era um momento de pura comemoração. Eu estava descendo para fazer o trio que já estava posicionado já, a festa já estava começando. E aí, do nada, começou aquela... caiu gente, teve gente que morreu e tal. E você nem consegue acreditar até ver aquilo ali.
né? E se envolver com as histórias, entender que eram pessoas apaixonadas pelo clube, era um grupo de amigos, né? Realmente foi algo que eu nunca vou esquecer. E a partir dali vieram os desdobramentos, né? Inquérito aberto, a falta de atenção a muitos familiares que acabou acontecendo, até se chegar à demolição e reconstrução da nova arena. A gente está vendo imagens aí, né? Eu estava também nesse dia em que a arena veio abaixo, a imprensa estava num lugar reservado, né? Mas que a gente conseguia ver de fato o que ia acontecer, e estava na inauguração do famoso 5-1, que, olha aí, essa imagem realmente é inesquecível, né? Porque quem vive do futebol e ama o futebol vê um estádio vir abaixo assim. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre todo esse processo, né? E esses últimos 10 anos, em que a Arena já foi palco até de jogos de Copa do Mundo, de goleadas históricas aí, e que ainda hoje carrega o amor dos torcedores baianos. Carrega. E quando vocês mostravam essa imagem, né, da implosão, a grande questão que acontecia ali, pelo menos no meu sentimento, era um vazio, né? Porque as pessoas estão acostumadas a passar ali e ver a Fonte Nova, né? O estádio Octávio Mangabeira. Acho que toda criança tem esse grande sonho de passar ali, de ver a estrutura. E quando ela é demolida justamente para ter a sua reinauguração, acho que todo mundo sentiu ali, ficou todo mundo um pouco triste com aquilo ali. Foi uma história que, querendo ou não, acabou sendo demolida ali. E aí quando vem a Arena Fonte Nova chega moderna, um estádio padrão FIFA, onde já sediou Copa das Confederações, Copa América, Copa do Mundo, foi jogo também de Olimpíadas. E eu tenho uma relação muito legal com a Arena Fonte Nova, e eu falo isso aqui com o maior carinho, porque quando eu trabalhava com publicidade, eu tive a oportunidade de trabalhar na Arena Fonte Nova. Então, ali era um local onde eu achava muito especial, assim, era muito bom estar ali. E aí quis o destino que um dia eu pudesse estar também na bancada de imprensa, com grandes colegas, com pessoas que eu faço amizade e tenho o maior respeito hoje. Então, a Arena Fonte Nova representa isso para mim, né? Representa a felicidade, representa um momento ali que você está e que, enfim, é a realização, né? E, assim, uma grande operação. Acho que a Arena Fonte Nova tem pessoas incríveis lá dentro, pessoas competentes, a quem eu mando um beijo e parabéns por esses 10 anos. Olha, eu sempre frequentei a antiga Fonte Nova, Juliana. Desde garotinho sempre morei ali perto, né? Bem próximo à Arena Fonte Nova. E eu tenho saudade da antiga Fonte Nova nos grandes jogos, né? Bahia Fluminense, Bahia Internacional, os 5-0 no Santa Cruz, né? São jogos assim, jogos da seleção brasileira. Mas da antiga Fonte Nova, pela estrutura, não tenho saudade, não. A gente sabe, tinha muitas infiltrações, aqueles banheiros, os famosos banheiros da arena da antiga Fonte Nova, estrutura para o torcedor. E hoje o equipamento é um equipamento realmente padrão FIFA, um equipamento confortável, bonito, acessível para todo mundo, né? Muito bacana estar dentro da Arena Fonte Nova, mas fica só a saudade, né? A charmosa... Velha Fonte. A velha Fonte Nova, Otávio Mangabeira, né? Grandes jogos inesquecíveis do Bahia, mas hoje o torcedor está num equipamento muito mais confortável, né? Muito melhor. Agora, para uns, os primeiros jogos na arena, nessa nova arena, como o Anderson Matos falou aqui em off, né? Foi muito bom, né, Anderson? Não, Anderson era adolescente, né? Ele lembra, assim, de ver as coisas acontecendo na televisão. Ele era só o Di na época, não tinha dinâmica. Marcou negativamente o Bahia, né? Na verdade, aquele jogo... primeiro, antes de falar sobre isso, né, mandar um alô, um abraço para as famílias das vítimas do dia 25 de novembro de 2007. Evidentemente que passaram-se aí muitos anos, mas são eternas, né? Pessoas eternas. A saudade é eterna, o tempo não passa, né? Para quem perde. Pode passar 70 anos aí, vai se lembrar esse dia aí. É o dia, eu acho, né? O dia 25 de novembro de 2007. Então, parece que poderia ter uma tragédia muito maior. Com certeza, porque teve um pênalti perdido, né? O jogo terminou 0-0. E, é claro, ninguém aqui é especialista e nem tem bola de cristal para saber o que poderia ter acontecido, mas há uma predisposição de que, se tivesse realmente, né,
o atrito maior, o pulo, a comemoração... Poderia ter sido pior, né? Então, assim, mandar um abraço, né, um afago aí para as famílias, mesmo após tanto tempo. E sobre o jogo, assim, o 5-1, foi um jogo que começou bem equilibrado. Eu me lembro muito bem que o Adriano Michael Jackson do Bahia perdeu um gol assim meio que de cara e terminou dando ao Vitória uma confiança um pouco maior. O Vitória tinha um time muito melhor naquela oportunidade. E aí a festa ficou por parte da torcida rubro-negra e a torcida do Bahia saiu revoltada, evidentemente, faz parte do esporte. Porém, o espetáculo em si, a maneira que a Fonte Nova foi inaugurada, eu achei sensacional. Claro, não tem como botar à parte o jogo, né? Aí o pênalti que você citou, Juliana. E Nonato, que era praticamente algo impossível de acontecer, era o Nonato perder um pênalti. Verdade. Né? E muito se falou disso, né? De que realmente houve ali uma ajuda divina para que a tragédia não fosse pior. E, então, só para concluir a questão do jogo do dia 7 de abril de 2013, a Vitória tinha um time extremamente melhor, e isso foi comprovado nas partidas posteriores, mas o espetáculo, a maneira que foi inaugurada a Fonte Nova, tivemos ali shows, Cláudia Leite, Ivete Sangalo, enfim, outras pessoas mais cantando, e toda uma questão de dança, de apresentações assim, individuais, coletivas, foi algo que me marcou bastante. É evidente que depois mais ainda, né? Além dos shows, né? Claro, o nosso foco é o futebol, mas assim, quando você tem um equipamento dessa magnitude, você começa a ter shows que tiveram, né? Paul McCartney veio aqui, enfim. Amplia, né? Enfim, então assim, você acaba trazendo... Exatamente, Roberto Carlos, enfim, tem vários shows incríveis que a Arena Fonte Nova até hoje. Esse eu perdi, viu? Eu queria ir. Esse? O Rei? Eu o amo King. o Roberto Carlos, gente. Eu também. E aí você acaba trazendo para a cidade algo que é muito importante também, a parte turística, enfim. É sempre importante ter um equipamento desse tamanho, né? E que realmente, né, sempre possa aí ser vista com bons olhos pelos gestores. Agora vai ter essa mudança de retirada de cadeiras para o setor que fica ali, a torcida Bamor, né? E que seja preservado. E principalmente que o cidadão, ontem no programa, a gente falou sobre isso. A falta de educação das pessoas é impressionante. Né? Realmente a gente está vivendo tempos dificílimos, porque é muita ignorância. Juliana, eu fico ali atrás do gol ali, geralmente acompanhando o ataque do Bahia, e quando acabam os jogos, que eu olho assim, tem uns vazios, assim, eu saio contando, 14 cadeiras, 18, 20, a depender do público, né? Muitas cadeiras quebradas, chega a mais de R$400 para se trocar uma cadeira daquela, e o prejuízo vai diretamente para o clube, é o clube que paga as cadeiras. Então, nesse último Bavi agora, tiveram muitas cadeiras quebradas, um absurdo. Os torcedores, eles ficam em pé na cadeira, pulando na cadeira o tempo todo, destruindo o equipamento. Agora, como tem sistema de imagem na Arena Fonte Nova, poderia identificar esse torcedor e cobrar dele, no CPF dele. Entendeu? Na saída do estádio, chega, olha, você quebrou a cadeira aqui, você vai ter que vir aqui para resolver o problema. Então, porque só jogar para o clube também... Não sei se é o certo. Agora, para mim, eu sou contra tirar a cadeira, porque se lutou tanto, tem tantos estados, tantos lugares precisando de uma arena dessa que não tem. Nós temos a oportunidade de ter um equipamento espetacular. Vai tirar, fica feio visualmente, para beneficiar só a torcida organizada ali da Bamor. Eles querem ficar sem as cadeiras, né? Para ficar em pé, tudo bem, é a festa deles, faz parte do futebol. Mas eu sou completamente... Entre tirar cadeiras e educar o torcedor, eu preferia educar o torcedor. Não, e então é o seguinte, eu entendo perfeitamente o que você falou, o que Ju falou, da questão da falta de educação, que realmente é soberana no nosso país. Só que a questão do contraponto que eu trago é o seguinte, logo quando essas arenas foram construídas ali no início, ali 2012, elas ficam prontas ali em 2013, 2010, né? Foram tempos ali para construir para a Copa do Mundo. Eu penso o seguinte, você tem uma sociedade no qual ela se acostumou anos e anos a ter outro tipo de cultura de torcida. Nós não somos europeus. Não estou justificando a falta de educação. E aí chega em 2013, você tem um equipamento com cadeiras, inclusive o público da Arena Fonte Nova mudou bastante, a gente sabe disso. E você impõe ao torcedor um equipamento que é completamente diferente das pessoas que estão acostumadas a ir para o estádio e torcer em pé, em pular,
Porque sempre foi assim o futebol brasileiro. O próprio Maracanã também, que é um estádio de Copa do Mundo, muitas pessoas sentem falta da geral, porque era aquilo ali que fazia o torcedor se sentir mais próximo, mais popular. Isso não justifica a falta de educação, mas é completamente complicado você manter, e claro, a questão de educar o torcedor é perfeita, mas educar o torcedor... É quase impossível, né? É quase impossível. Educar o torcedor é importante sim, durante todo o tempo, educar a sociedade. Só que a medida para hoje é tirar as cadeiras justamente para não levar prejuízo para o clube, mas tem um prejuízo também que existe por equipamento. Porque é o seguinte, o clube arca, mas a operação da Arena Fonte Nova todos os dias precisa fazer esse tipo de manutenção nas cadeiras, enquanto poderia estar fazendo outras coisas para o estádio. Então, isso é completamente complicado. Então, entre ter uma medida de médio a longo prazo, que é educar o torcedor para ver se isso vai acontecer, eu acho difícil, porque a gente evoluiu em estrutura, mas não evoluiu em educação, é importante que tire as cadeiras para ajudar nesse sentido, já que ali é o ponto focal onde quebra-se tudo, infelizmente. E a gente está vendo as imagens aéreas aí de Marisson Moraes. Olha, é um estádio lindo, né? É um estádio lindo. E mais uma vez a gente registra aqui para finalizar esse assunto. Torcedor, faça a sua parte, cuide, né? Cuide. Anderson Matos, vamos falar sobre o time do Vitória, daqui a pouco falar sobre o time do Bahia. Queria começar pelo rubro-negro e passar para a bancada também, porque o número de reforços é maior. A situação do Vitória é mais complicada, né? Pelo que viveu no primeiro trimestre, pela forma com que jogava, pelos resultados péssimos, o início desastroso, e agora o Léo Condé tem esses 10 nomes. A gente tira alguns aí pouco conhecidos, né? Outros que já têm o seu lugar no futebol. O Giovanni Augusto, acho que é o nome que mais chama atenção. Tem o zagueiro também, o Wagner Leonardo, que pode trazer aí um peso para essa defesa do Vitória, né? E outras opções que, se estiverem bem, vão ser utilizadas, porque o Vitória precisa de lateral, Vitória precisa de jogador de meio, Vitória precisa de zagueiro, Vitória precisa de atacante, Vitória precisa de tudo, né? Misericórdia. Contratou 10, né, Juliana? Thiago Rodrigues pro gol, Ian Souto e Wagner Leonardo pra zaga, Marcelo e Felipe Vieira pra lateral esquerda, Diego Fumaça e Matheus Trindade pro meio campo, José Hugo e o Pablo Diogo, os jogadores de beirada. Então, foram 10 contratações, onde o técnico Léo Condé esteve envolvido em todas elas, juntamente ali com o Ítalo Rodrigues, que é o executivo de futebol, que também chegou recentemente. Vitória que já teve 2 treinadores, 2 diretores executivos de futebol. Chega, acho que, a sua 24ª contratação, após a última. Então, eu não citei o Giovanni Augusto, né? Giovanni Augusto também, além do Helder. Sim, sim. Então, são mais jogadores ali. Eu citei 10, então são 11, né? São 11 jogadores. Vitória contratou o time inteiro. E quando a gente perguntava assim, o que é que o Vitória precisa? Vitória precisa de um time inteiro. Só que levaram muito a pé da letra isso, né? Então, de fato, o Vitória realmente contratou aí um número expressivo nesse período de tempo. E mais do que quantidade, a gente quer ver uma qualidade melhor na equipe. Como eu falei, a questão dos treinamentos físicos, né, que foram feitos. Depender disso, o Vitória vai virar o Bayern de Munique, porque é físico quase todo dia. Espero que no amistoso de amanhã, além do resultado, sabe, Juliana? Quanto foi amistoso? Pô, sei lá, a Vitória deu 2-0. Não, a Vitória deu 4-0, mas eu não quero o resultado em si somente. É óbvio que a gente quer o resultado, mas se for 1-0, como é que foi a equipe? A equipe foi melhor do que o esperado? Evoluiu em vários sentidos? Como é que marcou? Foi bem na bola aérea defensiva? Enfim, são situações que a gente precisa trazer à tona, né? Foi bem nas finalizações, porque a Vitória perde gol demais. Então, Ju, eu acho que essa equipe que foi montada aí pelo Ítalo Rodrigues e pelo Léo Condé, ela é cercada de expectativas e nós esperamos que nessa Série B, que é uma das Séries B, uma das competições, diria teoricamente, né, mais fracas assim, por não ter um Grêmio, não ter um Botafogo, por não ter um Cruzeiro, uma equipe de uma expressão maior, com título brasileiro, mundial, etc. Eu acho que traz ao Vitória uma responsabilidade maior de começar bem e finalizar melhor ainda, Juliano. Verdade. Agora, assim, o Vitória, o perfil de contratações, para mim é interessante, porque são jogadores novos.
Lembrando que o Vitória tinha jogadores muito experientes e esses jogadores não conseguiram ser importantes durante a temporada. Tiveram dificuldade, não foram eficazes, né? Então você tinha Léo Gamalho, você tinha o Wellington Ney, você tinha o Oswaldo ali que deu uma oscilada. E aí quando você tem jogadores, por exemplo, na zaga também, você consegue ter um miolo de zaga mais novo, né? Com o Ian Souto, Wagner Leonardo, que são jogadores novos, mas são jogadores também que já rodaram também, né? Wagner Leonardo tem passagem aí pelo Cruzeiro também, o próprio Ian Souto, passagem pelo Guarani, que não é simples jogar também o Campeonato Paulista. A lateral esquerda teve aí jogadores que foram contratados, que era muito importante. Você tinha Vicente e você tinha também o Guilherme Lazzaroni, os dois revezavam no departamento médico, e é claro que... Os dois revezavam no departamento médico. Verdade, assim, e assim, claro, assim, eu não estou aqui para comentar e ninguém quer se machucar. É claro, nenhum jogador de futebol quer se machucar, mas isso aconteceu e o Vitória muitas vezes teve dificuldade na lateral esquerda. Então você tem Marcelo, tem Felipe Vieira, um que é do Landrino, outro do São José. Então você ganha uma alternativa tática com o Marcelo, que é um jogador que de origem é um jogador mais ofensivo. Então, se você tem o Marcelo, você precisa colocar ali no seu meio de campo jogadores de maior contenção para fazer essa cobertura. Na frente você pode ter um Léo Gamalho, mas um Léo Gamalho que agora com o Giovani Augusto, ele pode ser melhor acionado. Porque qual é a diferença de Giovani Augusto para, por exemplo, o GG e o Diego Torres? Diego Torres é um cara que pega a bola, ele vai pro gol, ele é mais vertical e ele não consegue jogar os 90 minutos, não conseguiu até aqui. E GG é um cara de maior posse de bola, mas também não conseguiu fazer um grande trabalho. Giovani Augusto tem mais cancha, mais experiente, é um cara que ele valoriza mais a bola, é um cara que encontra os seus companheiros entre linhas, então acho que ele dá um acréscimo aí. Também o Diego Fumaça, eu vi o jogador no Atlético, é um cara que é um segundo volante, na verdade ele é meia central de origem, mas como ele tem qualidade e ele é um cara que joga de frente, ele vai ser importante ali como um segundo homem de meio campo. Olha, Juliana, se você analisar o Vitória, a temporada 23 do Vitória, a perspectiva para o Campeonato Brasileiro é ruim. Mas a gente tem que olhar para frente, não é para trás. Então, quando você vê um time que tem Léo Gamalho, tem o Giovani Augusto, tem o Diego Torres, são jogadores experimentados, aí você tem um alento. Tem o Léo Condé, ele tem um histórico de ajustar os times por onde ele passa. E no currículo dele não tem passagens repentinas nos clubes, ele sempre demora nos clubes. Ele gosta de montar os times, de dar estrutura à equipe. Então você tem um goleiro, o Thiago, que foi do Vasco da Gama, foi também do CSA, um bom goleiro. Então você vê que o Vitória está se estruturando, está montando uma base. E eu acho que a perspectiva, se tudo for feito certinho, o Vitória não vai fazer uma campanha bizonha como já fez em outras ocasiões, né? Esse ano me parece que vai ser diferente. Tá vindo jogadores mais, né, um nível um pouco melhor. Claro que ainda é muito pouco, Juliana. Para as tradições do Vitória, para a instituição Esporte Clube Vitória, o Vitória tem um time muito aquém do que o torcedor se acostumou. Mas, pelo menos por agora, eu acho que para começar o trabalho a gente tem que observar os primeiros jogos para ver se o time vai dar aquele famoso encaixe e deslanchar dentro da Série B. Anderson Matos, meu amigo, amanhã tem jogo treino, eu sei que ainda a gente não tem como adivinhar o que se passa na cabeça do Léo Condé. Além disso, né, tem jogadores que são pouco conhecidos, tem alguns que eu conheço muito pouco, de verdade, mas pelo que você está ali no dia a dia do Vitória, quem você acha que vai ser titular nesse início de Série B aí? Não que é o time que eu quero, tá bom? Mas é um que a gente vai conversando ali, vai apurando um ou outro, que eu imagino que pode ser. Thiago Rodrigues não tem treinado, o goleiro Thiago Rodrigues tem ficado de fora das atividades, sentiu algo no trabalho físico, assim me foi passado. Então deve dar o Lucas Arcanjo, né? Afinal, o Dalton está vivendo essa situação de incerteza se fica ou não. Aí vem na lateral direita, deve dar o Railan, porque Zeca sentiu um incômodo também no treino na última terça-feira. Coisa, né? Só abrir esse parênteses. Você mal começou a escalar o time e já falou de 2 jogadores que tiveram problemas físicos aí, né? Recentemente. E eu estava lendo, inclusive, né, a matéria publicada pelo Vitória, que falou que no final do treinamento o Zeca se queixou de dores no adutor da perna direita. Mas não sei se vai ser problema para o amistoso, mas eu estou aqui apenas citando o que a gente apurou, né? Aí a zaga, eu imagino que a zaga fique entre ali o Camutanga e João Vitor, ou o próprio Wagner Leonardo, que não vem jogando, e o Ian Souto, sendo que o Ian Souto tem sido muito elogiado por todos que eu pergunto, falam muito bem sobre o Ian Souto, sobre treinamentos que ele fez, o último coletivo ele foi um dos melhores, enfim. Eu, sincero e honestamente, imagino que dê Ian Souto e João Vitor, né? E na esquerda, o Felipe Vieira, e tem essa dúvida, ele ou Marcelo? Aí os volantes, me parece que o Léo Gomes vai perder a vaga para o Fumaça, e aí ficam
Diego Fumaça, Matheus Trindade e um terceiro homem de meio campo, que o povo lá ama GG, então pode ser que dê GG. É um jogador muito bem quisto, né, pela comissão e por todos que analisam a Vitória lá dentro. Aí no ataque, Juliana não tem pra onde correr. Osvaldo, titular, não caiu, não baixou o ritmo. Imagino que na direita ele pode botar o Wellington Ney, sim, ou o José Hugo. Não sei qual dos dois o técnico vai optar. E como centroavante, imagino que deu Trellis. Porque Léo Gamalho, ele vive uma situação de... E não se tem o Rafinha, porque o Rafinha também sentiu. Eu ia te perguntar agora. Rafinha sentiu também. Duas coisas. Giovanni Augusto não entrou aí na sua lista, porque chegou tem pouco tempo. O Rafinha não entrou na sua lista. Porque estava machucado. E o Léo Gamalho, qual é a questão? Porque, assim, sinceramente, nada contra o Trellis e tal. Mas, para uma Série B, se você tem Léo Gamalho e Trellis de opção de centroavante, eu não entendo por que não usar o Léo Gamalho. O torcedor que criticar o Léo Gamalho está sendo muito injusto. O Vitória teve um início de ano péssimo, um time desarrumado. E aí o centroavante, ele passa fome. Léo Gamalho, gente, é artilheiro. O cara, se a bola chegar, ele vai guardar. Ele já mostrou isso várias vezes. Na verdade, é como eu falei, né? É uma situação de algumas apurações e, evidentemente, que esse time pode ser alterado. Não, tipo assim, tem dia que eu chego aqui, sexta-feira, e digo, o time é esse, Juliana, pro jogo. Porque eu apurei essa equipe. Mas faz sentido o que você está falando, porque o Léo Condé já vinha utilizando o Trellis nos últimos jogos aí. É uma questão de organização defensiva, a não utilização do Léo Gamalho. Porque, veja, acho que o cara pode comentar sobre isso. Imagina um time com Osvaldo, Wellington Ney, Giovanni Augusto e Léo Gamalho. Você já começa lá na frente a organização defensiva, de uma maneira um pouco mais lenta, sem intensidade, ao meu ver. Eu não sou desse pensamento, porque eu acho que você tem que colocar para jogar quem você tem de melhor. Ainda mais nessa questão de camisa 9, que é o cara que é definidor, não pode errar. O Trellis já mostrou algumas vezes, né, alguns problemas aí em relação a essa definição. Então, se você tem o Léo Gamalho que pode resolver, aí cabe ao Léo Condé organizar o time, né, para que não fique tão lento ou tão pesado. O treinador é ele e, inclusive, ele precisa fazer isso. Pelo seguinte, se você tem Léo Gamalho e ele é o cara, ele é o seu centroavante, ele é o seu camisa 9, a tática existe por um único sentido, potencializar o jogador. Ele precisa potencializar o jogador para dar mais tempo para que ele tenha as suas características para serem desempenhadas. Se você tem Léo Gamalho e Trellis, você precisa arrumar o seu sistema tático justamente para você potencializar o jogador. Qual é a grande questão? Você precisa ter um Léo Gamalho com o entendimento que ele não é um cara que vai sair da área. Acho que o Vitória erra muito nisso. Achar que o Léo Gamalho ele vai sair da área para fazer uma parede, para ser aquele cara que vai driblar um jogador. Ele é um jogador que vai receber a bola na área e é um finalizador, e muito bom finalizador. Entre ele e Trellis, eu não vejo discussão. Acho que Trellis está muito abaixo. Mas para isso você precisa ter, primeiro ali, jogadores que sejam rápidos nas pontas, porque se você vai marcar pressão, Léo Gamalho vai ter dificuldade de marcar pressão pela questão de característica. Não quer dizer que ele é um jogador abaixo, não. Questão de característica. Então você arruma o time também para que os seus principais jogadores consigam ter conforto para isso. Então isso é o que o Léo Condé, na minha concepção, tem que fazer. Já, Nilson Luiz vai falar sobre o Bahia, hein? Esses reforços que chegaram para o Tricolor vão ser titulares já? Que o Renato Paiva vai tirar do time? Olha, amigo, você está precisando de espaço? O Estoque Tudo Self Storage tem a solução. Aqui você pode alugar depósito dos mais variados tamanhos para armazenar de forma prática e segura e o melhor, com ótimo custo-benefício, viu? Guarde sua mudança, seus arquivos, também aqueles objetos que ocupam muito espaço na sua casa ou no seu escritório. É um conceito novo, moderno e prático. Conheça o Estoque Tudo no Vale do Gunjá. Solicite seu orçamento. O telefone é 7133560088 e tem o site estoquetudo.com.br. Vou para o intervalinho e volto já. Fica aí. Jogo Aberto Bahia, oferecimento Castrilon Autopeças, qualidade original, preço sem igual e Universidade Católica. Sua jornada começa aqui, matrículas abertas 2023.
É só amanhã, no Atacarejo. Frango Seara, o quilo, R$ 7,98. Carril, o quilo, R$ 14,58. Enerap, 2 litros, R$ 8,48. Coca-Cola Original, 2 litros e meio, R$ 8,38. Devassa Puro Malte, 350 ml, R$ 2,78. Itaipava, 350 ml, R$ 2,38. Creme Dental Oral-B, 70 gramas, R$ 2,25. Amaciante Ecobon, 2 litros, R$ 4,95. Atacarejo, menor preço da Bahia. Beba com moderação. Na hora de dirigir, imprevistos acontecem, a Campineu sabe. Por isso, pensando na sua segurança e na segurança de quem te acompanha, a Pirelli desenvolveu uma tecnologia de autovedação que sela furos de até 5 milímetros nos pneus. A tecnologia Pirelli Seal Inside permite que você continue rodando mesmo após uma perfuração, sem que haja perda da pressão de ar, prevenindo 85% das possíveis causas de acidentes devido à perda de pressão. A Pirelli é a única a fabricar essa tecnologia aqui na América Latina. Graças à Pirelli Seal Inside, você pode rodar com tranquilidade, sem ter que parar o seu carro em lugares de risco por conta de um furo no pneu. Acesse campineus.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Alô, galera, eu sou Elton Alves, o Superman dos Colchões, e vim aqui te dar um grande presente. Ligue para mim agora no 98215-2485 e ganhe instantaneamente 10 a 15% em qualquer produto da minha loja. Um grande exemplo é esse Raifoan, um produto de alta resiliência que suporta 150 kg de cada lado. Eu falei 150 kg, não afunda. Venha e aproveite essa grande oportunidade de dormir bem com a Superman dos Colchões. Bio7, uma empresa de alimentos há 14 anos no mercado. Nosso forte está em levar produtos que possam tornar a vida de nossos clientes mais saudável. Atuamos com chás, especiarias, sementes, farináceos, frutas desidratadas, adoçantes naturais, oleaginosas e chocolates zero. Somos marca própria e por isso temos as melhores condições para você. Chame no zap 7193-500-7101. Bio7, um mundo de sabores incríveis. Olha onde eu tô, festival de ofertas na Fast LED. Precisou de iluminação? O lugar certo é aqui. Refletor de LED 30 watts por apenas R$ 49,90. E olha só esse painel em LED de embutir 24 watts por apenas R$ 34,90. E você está precisando daquela peça para dar um diferencial na sua casa? Olha aqui, pendentes em alumínio de diversas cores e tamanhos por R$ 159. Você encontra essas e muitas outras ofertas aqui na Fast LED, na Estrada do Coco. Venha para a Autoescola Lauro de Freitas, a única com espaço de treinamento monitorado, primeira habilitação A e B e renovação. Telefone 3646-9213. Autoescola Lauro de Freitas. Estamos de volta. Olha, agora é hora de se dar bem na casa de aposta. Neste final de semana tem Fluminense e Flamengo pela final do Campeonato Carioca. Que jogaço, hein? Além dessa partida, tem final do Paulista, do Mineiro, do Gaúcho, do Nordestão e muito mais. Eu vou palpitar no Clássico Carioca. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. É tanto jogo bom que a gente fica até sem saber, né? Qual escolhe? Vamos ver as competições que tem aqui, ó. Brasileirão Série A, Copa do Brasil. Vou no Carioca. Vamos olhar aqui, ó. Fluminense e Flamengo. Gente, olha o equilíbrio dessa partida, tá vendo? Ó? Praticamente ali, ó, dando o mesmo ali para a cotação valendo para os dois, porque realmente tá muito bem nivelado. O empate também, se for arriscar no empate, tá pagando direito. Vamos botar um empatezinho e ver ali no que vai dar, ó. Não tá ainda aqui, mas você sabe como é que funciona. Agora, olha só que novidade incrível. Abril é o mês de aniversário da Casa de Apostas. Para comemorar, a casa traz muitos presentes para você. Durante todo o mês de abril serão lançadas promoções exclusivas toda semana. Vai ter cotação turbinada, mega bônus, palpite seguro, camisa retrô e outras surpresas. Acesse casadeapostas.com, aproveite o que está rolando agora e cadastre-se para aproveitar as promoções exclusivas desse mês especial. Eu te garanto que tantas vantagens assim você não encontra em
em outro lugar. Vem para cá, vem para o mês de aniversário da Casa de Apostas. A gente está falando do Bahia, estávamos até na especulação, até aqui no intervalo, eu, Nilcinho, Caio, pensando, né? Ademir, Tassiano e Vitor Hugo. Aliás, né, a gente já falou sobre isso na quarta-feira, mas mais uma vez manifestando aqui toda a solidariedade ao Vitor Hugo, que perdeu sua mãe de forma muito precoce, muito jovem, e é um momento dificílimo. Só quem vive uma perda assim sabe a dor que é, né? Então, obviamente, o Bahia vai dar o tempo aí para ele, né? Mas é um jogador que também chega para ser titular. Assim, a gente tem que, para colocar os 3 novos reforços, como é que o Renato Paiva vai ter que agir? Vai ter que mudar o esquema tático para encaixar os 3. 3 zagueiros, 2 zagueiros. Se ele bota 2 zagueiros, ele pode fazer um 4-4-2 e colocar mais um, encaixar o Ademir na frente com o Biel e Everaldo. Pronto, resolve o problema. Se ele vai, como o Caio estava me dizendo aqui em off, mantendo o esquema com 3 zagueiros, vai apertar lá na frente. Alguém vai perder a posição. Então, eu acho que ele não vai abrir mão do esquema, sinceramente, porque, querendo ou não, acabou dando certo. Se ele for fazer essa mudança já de cara... Pode cair o rendimento. Agora, ele vai botar 2 volantes, está jogando com o Rezende, com o Acevedo, e o Iago também estava jogando. Está chegando o Tassiano. Eu tiraria o Rezende ali do improviso na zaga, botaria o Rezende na posição dele, e eu acho que o Acevedo perderia a posição. O Vitor Hugo entraria na defesa do lado esquerdo. Tem o Tassiano e tem o Iago. São 4 para 2. Ou pode jogar um também. Pode jogar o Acevedo ou o Rezende ou o Iago com o Tassiano do lado. Eu acho que seria Rezende e Tassiano, né? Porque a posição do Tassiano é essa. Daniel, eu acho que pode perder a posição para o Ademir. Para ele manter o esquema com 3 zagueiros. Quem perder a posição? Daniel. Será? Eu acho que o Cauli não sai do time. Não, Cauli não pode sair. Cauli não sai do time. É isso. Biel, o Ademir entrar, eu acho que quem pode sair é o Daniel. Sair, hein? Biel também não sai do time. E tem que ter um cara de referência que vai ser o Everaldo. Também não pode sair. Tem que ter o cara lá para chutar a última bola pro gol, para complementar e jogar. O problema é esse. Como é que vai encaixar os 3 nesse Eu acho que a solução seria essa, né? O Vitor Hugo na zaga, com o Rezende no meio, com o Tassiano. O Danielzinho viraria uma opção para o treinador no banco, para o Ademir. Faria Cauli, Daniel, Biel e Everaldo. Isso. Não, e na realidade tem o seguinte, né? Quando o Bahia vai atrás de um zagueiro canhoto, ele não vai atrás de um zagueiro canhoto apenas porque Raul Gustavo se machucou. Ele vai por causa do esquema que ele está utilizando. Ele tem 3 zagueiros. Então, ele mesmo explicou isso na coletiva. Quando você tem um zagueiro de pé direito, na verdade, do lado esquerdo, você acaba dando ao adversário uma facilidade, principalmente no mano a mano, né? Porque quando você corta para o meio, muitas vezes ele está vendido, quando ele joga para a linha lateral também, né? Joga para a linha de fundo. Quando é a questão dos 3 zagueiros, não é só os 3 zagueiros, né? Com os 3 zagueiros, você possibilita que os 2 volantes, como você falou, João, muito bem, Rezende e Tassiano, que eles cubram os alas, né? Então, eles ficam muito mais ali presos justamente para marcar. Claro que não é preso no sentido de não se movimentar. A questão de que você tem um comprometimento maior com a marcação. O Bahia, quando iniciou a temporada, perceba que quando eles construíam num 2-3-5, o volante ele precisava sair do meio para compor a última linha. Quando ele ia compor essa última linha, o Bahia perdia a bola e você via que tinha um buraco gigantesco. Então ele vai manter os 3 zagueiros. Agora, a grande questão do 3-5-2, que na verdade ali é uma plataforma, né, justamente para a gente ter mais o entendimento, que o 3-5-2 o jogo é muito móvel, então não dá para ficar se fixando muito no 3-5-2. É que tem uma construção por dentro muito boa. Por que o Bahia começou a jogar mais futebol com esse esquema? Porque ele tem um jogo no meio muito mais interessante. Porque Biel por dentro e o próprio Cauli, eles se aproximam muito. Então você não tem o Biel mais como um ponta, você tem Biel como um cara que flutua. Então pense que é um 3-4-2-1 ou um 3-4-1-2, entendeu? Porque o Cauli é sempre meio atacante, ele já domina visando o gol e você tem um Biel ali que ele sempre se aproxima demais justamente para fazer com que Everaldo consiga participar do jogo. Ademir, para mim, ele entra como titular. Ademir pode entrar pelo lado direito num 3-4-3, como eu expliquei. E quem vai sair? Você tira um ala, porque Ademir também percorre o corredor. Vai tirar o Jacaré.
Ademir e Jacaré eu tiraria. Não tem. Porque o Tassiano pode fazer essa função defensiva. Pode fazer essa função defensiva. Pela direita. Ano passado, quando ele jogou no Grêmio, que jogava ele, Lucas Leiva e Bitelo, em muitos momentos ele não fazia parte desse meio de campo. Ele jogava na última linha como um ponta direita mesmo. E aí do outro lado tem Biel, que inclusive ele se conhece bastante, e Diego Souza. Agora, sinceramente, a gente está fazendo várias conjecturas e eu acho que o Paiva vai manter o mesmo time da final do Campeonato Baiano, já nesse jogo contra o Volta Redonda, né? E aí, aos poucos, ele vai tentando encaixar o outro. Acho que ele não vai chegar e mudar assim, não. Tem a gestão de grupo, né? Mas não é o estilo dele de chegar e colocar já de cara. Mas talvez ele tenha mudado. Se a chegar, Juliana, arrebentar, destruir. Eu, particularmente, colocaria Juliana, né? Mas, olhando pelo que o Paiva já fez, eu acho que ele não vai mudar assim de cara. A gestão de grupo, ele tem que justificar para o titular porque ele está perdendo a posição. Não é porque o cara chegou ontem que ele tem que jogar amanhã. Ele tem que provar dentro dos treinamentos e quando entrar no decorrer dos jogos que está em condição de jogar. Então, para não perder a gestão, a credibilidade com os atletas, geralmente os treinadores utilizam disso. O cara chega, fica no banco, vai entrando, daqui a pouco ele começa a jogar como titular para justificar. Para não ter nenhum tipo de problema. Apesar, assim, com a evolução, existem dois jogadores que é importante destacar. Jacaré, as pessoas criticam muito ele e criticam ele tecnicamente, é extremamente justo. É um jogador de futebol, ele está passível a ser criticado e está passível também de receber elogios. Mas a grande questão é a seguinte: a entrega dele faz com que ele, por exemplo, tire a posição de Kaique, que é muito mais técnico do que ele. Se você for olhar Jacaré na questão técnica, na questão de um passe mais elaborado, de uma finalização mais precisa, tudo bem, você pode aí não concordar com a titularidade do jogador. Mas é um cara que, por exemplo, jogando de ala, e tudo bem, existe um nível de competitividade, uma coisa contra o Jacuipense, outra coisa contra o Brasil da Série A, tudo bem, eu não estou falando disso, eu estou falando simplesmente da entrega e do que ele faz dentro de campo. Ele foi um cara extremamente importante no domingo, onde o Bahia foi campeão. Ele percorreu muito o corredor, ele conseguiu fazer várias recuperações e quando o time teve a oscilação ali que caiu, quando o Chaves começou a errar alguns passes, o torcedor já pegava no pé, 0-0, o Jacuipense muito bem encaixadinho, ele é o cara que faz a recuperação, levanta a torcida e aí o Bahia começa a entrar nos trilhos psicológicos. E hoje, você falar em tirar o Jacaré do time, é você comprar briga com o torcedor, viu? Foi tão bom que passou rápido, né? Tá vendo? Já? Começou agora, tempo. Pois é. Vamos comer nosso peixinho agora, né? Um quequinha, um bacalhauzinho, mas sempre lembrando aí da importância desse fim de semana, desse dia, né, gente? Quero agradecer aos meus amigos Anderson Matos, Caio Leone, Nilson Luiz, por terem me ajudado a fazer esse super programa. Bom feriado pra vocês. Nós que te agradecemos, Ju. Beijo no coração. Tchau, gente. Grande abraço. Bom final de semana, hein? E deixa eu dar parabéns antecipado, porque domingo vai ser aniversário do nosso queridíssimo Hélio Artes. Ô, Helinho! Ô, careca! Meu primo! Parabéns, Hélio! Você mora nos nossos corações, meu amigo. Tantos anos de parceria. Gente boa. Grande Hélio, uma figura sensacional, tem um coração imenso, tá sempre pronto para ajudar. O que você pedir, ele vai lá e resolve, né, Helinho? Um beijo, meu amigo. Gente, vamos nessa, né? Aproveitar o fim de semana agora. Vamos nessa. Minha avó, Dona Leninha. Manda um beijo pra ela, viu? Eu amo as avós. Beijo pra vovô, Mário Perné, minha família toda aí. Tchau, galera. Até segunda. Hoje, sua noite é mais Band. A dança é boa, eu tô na Band, não fique à toa. Às 7h20, mais informação. As notícias do Brasil e do mundo você acompanha no Jornal da Band. Às 8h30, mais música. Quem sabe vai ao vivo, ô louco meu! Cláudio Leite pra galera! É hora de extravasar. Libera e joga tudo pro ar.
Faustão na Band. Em seguida, Influência grande dos negros americanos e também do México. Aqui a gente vai além das receitas. Papo com Sabor. Hoje, quanto mais Band, melhor. Bora, minha gente, salve, salve! Band Mulher começando nesta sexta-feira, 7 de abril. Sejam muito bem-vindos, você que me assiste aqui de Salvador, do interior do estado e ainda de Aracaju, Sergipe. Tudo bem? Pode chegar, viu, que a gente está cheio de assunto para conversar. Bom, hoje é sexta-feira santa, é feriado, uma data importante para os adeptos da religião católica. E a gente começa o Band Mulher com uma conversa com o padre Edson Menezes, reitor da Basílica do Senhor do Bonfim. Bom, gente, hoje é sexta-feira da Paixão, é feriado nacional, mas você sabe o verdadeiro significado desse dia, o verdadeiro significado da Páscoa? Pois bem, hoje eu estou aqui na Basílica Sagrada do Senhor do Bonfim, vou conversar com o Padre Edson, reitor da Basílica. Padre Edson, muito obrigada por nos